Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso mini curso Como Ser do Zero em Python, tá? Eu me chamo Igor e hoje a gente vai estar tratando aqui sobre variáveis e tipos de dados, tá? Então, na nossa primeira aula, você viu ali como funciona uma ideia, o que é uma ideia, como instala o Python e você já fez o seu primeiro código em Python, você já fez o seu primeiro programa, tá? Que é basicamente isso aqui que está na sua tela, tá? Isso aqui foi o que eu ensinei para vocês. Hoje a gente vai estar começando a ver ali variáveis, né, e tipos de dados. Então vamos estar criando aqui o nosso segundo Python file, né, o nosso segundo arquivo Python. Vamos estar digitando aqui aula 02. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. O que são variáveis? Vamos estar comentando aqui o que são variáveis. Pessoal, uma coisa muito importante de você entender, né, em programação é o que é uma variável. Tá? Variável você vai ouvir muito esse nome na sua jornada, muito, tá? Como programador, olha, isso é uma das coisas que você mais ouve, tá? Fora as encheção de saco do patrão, mas isso tudo bem. Então, pessoal, variável nada mais é do que uma caixinha onde você armazena informações, tá? Como o próprio nome diz, uma variável ela pode ser várias coisas, tá? Então, para dar um exemplo prático aqui para vocês, uma variável basicamente é nada mais do que um nome ou alguma coisa que você queira dar para o nome da sua variável. Por exemplo, meu nome, né? Então eu quero que essa variável nome ela guarde a informação do meu nome. Beleza. Ok. Aqui a gente criou a primeira variável, tá? Então a variável nome contém, tá? O sinal de igual é sinal de receber, tá? Não é sinal de igualdade. Uma coisa que vocês vão perceber na programação é que o sinal de igual ele recebe informação, tá? Ele adiciona informação, não é igualdade. Para uma igualdade, você vai utilizar dois iguais, tá? Que não é o caso aqui. A gente vai estar recebendo a informação, a string, né? Igor. Então, vamos ler esse código aqui. A variável nome recebe a string que contém a palavra Igor, né? O nome Igor. Vamos estar criando uma outra variável, vamos estar criando aqui a variável idade, tá? Idade recebe, abre aspas, 18, ok. Com strings, né, você pode sempre botar entre aspas. Mas agora, se eu quiser colocar número, bom, aqui vocês estão vendo que eu botei o número em uma string, né? Mas se eu quiser que essa minha variável ela tenha um número, ou seja, um tipo de dado inteiro, né? Inteiro nada mais é do que um número inteiro, né? Você pode estar simplesmente tirando as aspas e botando o número que você quiser. Se eu tenho 50 anos, então eu vou estar botando 50 aqui, certo? Agora, a sua variável idade, ela recebe o valor inteiro de 50, tá? É um número, não é uma string. Isto é um número, tá? Ficou bem claro? Acredito que sim. Bom, vamos estar mostrando esses valores no nosso terminal. Vamos estar digitando aqui um print, né? Como ensinei na aula passada. Abre parênteses. Vamos estar colocando a minha variável nome e a minha variável idade, tá? Sempre põe um vírgula, idade. Olha só, que legal. Se a gente está executando esse código aqui, olha só, ele vai estar mostrando o meu nome e a minha idade. Que no caso eu não tenho 50, eu tenho 18, né? Então se eu executar novamente esse código, Igor, 18, ok? Então, olha só que massa, você aprendeu o que são variáveis. Exatamente. Uma variável nada mais é do que dados que estão armazenados em uma caixinha, tá? Basicamente, mentaliza ali uma caixinha, você vai estar colocando coisas dentro dela, você vai estar colocando dados dentro dessa caixinha, ok? Variáveis, elas são sensíveis à letra maiúscula e minúscula, tá? Então, se a gente escrever aqui idade com I maiúsculo e botar 18, e botar tipo 50, a gente vai estar vendo aqui que se eu printar isso aqui com I minúsculo, ele vai estar me dando 18. E se eu colocar isso aqui em maiúsculo, ele vai estar me dando 50, tá? Então, sim, elas são sensíveis à letra maiúscula. Variáveis não podem conter espaços, tá? Então, se a gente quiser colocar aqui, sei lá, nome e idade, e botar um igual, botar aqui Igor, vírgula, 20,
você pode ver que não vai estar dando certo, tá? Isso aqui não dá certo, tá bom? Bom, pessoal, aqui uma regra de cavalheiros, né, entre programadores, uma variável ela sempre começa, tá? Ela sempre vai começar com a letra minúscula, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aqui colocar meu nome, tá? Percebam que ela começa com a letra minúscula, tá? E a segunda palavra nela, você pode colocar um underline, tá? Sem problemas nenhum, que você não pode colocar um hashtag, um arroba, tá? Não pode. Você pode estar colocando um underline, nome, meu nome, recebe a string Igor, tá? Isso aqui vai estar funcionando. Então, se eu printar aqui meu nome, olha só, ele vai estar printando aqui o meu nome, tá? O valor que está dentro dele, tá? Quando você printa alguma coisa, por exemplo, quando você printa uma variável, você vai estar printando o valor que está dentro dela, tá? Você pode ver aqui print idade, ele vai estar printando o valor que está dentro dela. Bom, pessoal, também algumas regrinhas aqui do variável, evite ao máximo utilizar palavras reservadas para Python, tá? Para a sua linguagem de programação em geral, tá? Para a sua linguagem que você escolher. Então, como por exemplo, if ou for, tá? Tentem, ou while, tentem não utilizar essas palavras, tá? De primeira, porque não, tipo, se eu quiser colocar, por exemplo, if idade, vai estar funcionando, mas evita que é melhor, tá? Isso é uma programação muito importante, a gente não tá utilizando palavras reservadas para linguagem, tá? Então sempre tenta fugir ali dessas palavras. Bom, pessoal, aqui você entendeu o que são variáveis, tá? Agora vamos para tipos de dados. Bom, pessoal, agora que a gente sabe o que são variáveis, tá? Vamos estar vendo aqui os tipos de dados. Bom, pessoal, tipos de dados são os tipos de dados que as variáveis vão armazenar, tá? Aqui no nosso caso. Os mais comuns, eu vou estar passando um por um, tá? Então, os mais comuns são string, né? Que é basicamente o seu nome, tá? Ou pode ser nome, pode ser cidade, tá? Cidade recebe, você pode botar a sua cidade ali, vamos estar colocando aqui São Paulo, tá? Isso aqui são essa string é um tipo de dado, tá? Então o segundo tipo de dado aqui são os inteiros, tá? A gente pode estar vendo aqui, a variável idade contém o número inteiro 18, beleza? O terceiro tipo de dado mais utilizável, olha só que legal, é o float, tá? É o float. São os números, na matemática, são os números reais, tá? Então, bom, pra gente poder estar entendendo como é que funcionam os números reais, né? Os números float, tá? A gente pode estar colocando aqui velocidade, por exemplo, velocidade recebe, digamos que eu passei a 50,5 km por hora. Tá? Essa aqui foi minha velocidade. Vamos botar a velocidade máxima. Tá? Máxima. Outra coisa, tá? Evita em utilizar acentos, tá? Acentos. Pode ser o tio aqui, né? O tio, o chapeuzinho, tá? Evita ao máximo, tá? Sempre o mais clean possível. Então, velocidade máxima recebe, que eu passei assim a 50,5. Ou se eu tô caminhando, então atingir a velocidade máxima de 5,5 km por hora, né? Então, isso aqui é um tipo de dado float, tá? Um tipo de dado real, né? Números reais na matemática ali, fazer analogia. Então, 5,5 é um número float. Ou tipos de número float, né? Então, tipo 15,5, 0,2, 0,1, 1 milhão, né? Aqui independente, vai ser um número float, tá? Números floats vão ser sempre números com casas decimais, tá? 900 aqui, beleza. 15,9, 1 milhão. Vai ser números com casas decimais. Vamos botar um 15,9 aqui só pra gente citar como exemplo. O outro mais utilizado também, esse aqui é muito interessante você saber, são os números booleanos, tá? Os booleanos, ele contém apenas dois valores, ou true ou false, ou verdadeiro ou falso, tá? Basicamente isso. Então a gente pode estar criando aqui uma variável como estudante, né? Então se você é estudante, true, né?
Bom, vamos botar aqui estudante Java, Java, false, porque você está estudando Python, olha só. E se botar aqui estudante Python, true. Legal, né? Então, isso aqui são os dois valores booleanos que existem, tá? Ou é falso ou é verdadeiro, beleza? Aqui a gente está terminando nossos tipos de dados, tá? Agora eu vou estar ensinando para vocês operações básicas, tá? Para você estar podendo criar ali um códigozinho mais robusto, digamos assim, né? Então vamos lá. Bom, vamos estar colocando aqui operações básicas, tá? Uma operação básica é basicamente uma soma, vezes, dividido, mais, menos, tá? Tanto faz ali o que você quiser chamar de operação básica, tá? Bom, vamos começar aqui com uma operação básica de soma, tá? Então vamos estar somando aqui o valor 1, tá? O valor 1 recebe 10 e o valor 2 recebe 10 também. Bom, eu quero somar esses dois valores, eu quero somar esses dois valores que estão dentro das minhas duas variáveis, valor 1 e valor 2. Para somar, você pode estar criando aqui uma terceira variável, soma, recebe valor 1 mais valor 2. Ok. Aqui ela vai estar fazendo a operação de soma entre os valores que estão dentro da variável 1 e a variável valor 2, tá? Vamos estar printando essa minha variável soma para ver o resultado. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, 20. Beleza. Para a gente poder deixar esse print aqui mais bonitinho, a gente pode estar colocando aqui um print, né? O valor da soma entre... Olha só, aqui vai um macete muito interessante, tá? Esse macete aqui é massa, cara. Esse macete aqui é legal. A gente pode estar colocando um print F aqui no final. A gente pode estar colocando um F aqui antes, tá? De começar a sua string. E vamos estar colocando aqui umas chaves. Olha só que legal. O F aqui no final, ele significa format, tá? Então ele vai estar formatando a sua string para poder conter valores de variáveis, tá? Dentro das suas chaves, ok? Deu para entender? Ficou claro? Acho que vai ficar claro agora quando eu mostrar no exemplo, tá? Então, o valor da soma entre a minha variável valor 1 e, abre chaves, valor 2 é 2 pontos, abre chaves, soma. Se a gente printar isso aqui, olha só, o valor da soma entre 10 e 10 é 20, né? Então aqui basicamente ele vai estar pegando uma formatação, né? Ele vai estar pegando o valor de soma entre valor 1, ou seja, ele vai estar passando a sua variável para a sua string, para o seu print da sua string, tá? E valor 2 é soma, ok? Legal, né? Bom, pessoal, uma coisa que eu não expliquei aqui na primeira aula foi que o seu código ele funciona como hierarquia, tá? Então, basicamente, os valores, tudo que está escrito antes do print vai ser lido, tá? Ou seja, se você está printando aqui, logicamente, você não vai estar podendo colocar suas variáveis aqui, tá? Não vai estar funcionando o código. Ele funciona como hierarquia, beleza? Vamos estar colocando aqui, então, uma concatenação de string. Então, aqui, ó, concatenando strings. O que é concatenação de strings? Isso aqui também você vai ouvir falar bastante, tá? No mundo da programação. É você estar juntando duas strings de duas variáveis diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui... vamos dizer que eu tenho uma variável nome, tá? Então, meu nome é Igor. E o meu curso é Python. Como que eu faço para juntar essas duas strings sem estar precisando printar elas duas vezes? Você vai colocar aqui nome curso, recebe a variável nome, a gente pode estar colocando mais, abre duas aspas com um espaço no meio de strings, mais curso. Olha só, se a gente printar aqui a nossa variável nome curso, vamos ver o que está acontecendo.
Olha só que legal, ele juntou meu nome, né? Ele juntou minha variável que contém o meu nome com a variável que contém a string Python, né? Então, isso aqui é uma concatenação de string, tá? Se a gente não tivesse essa aspas com esse espaço aqui, essa string com espaço aqui no meio, tá? Ele não teria dado esse espaço aqui, beleza? Bom, então é basicamente assim que funciona uma concatenação de string, ok? Bom, e por último, pessoal, vamos estar aqui ensinando para vocês como funciona, como atualiza o valor de uma variável, né? Então, atualizando o valor de uma variável, tá? Para você estar atualizando o valor de uma variável, você vai estar tendo que fazer um incremento nela, tá? Como funciona esse incremento? Bom, você vai ter uma variável como aula, ok? Você estava na aula 1, certo? Você viu a aula 1 e você está na aula 2 agora. Bom, para isso, a gente vai estar criando aqui você vai estar pegando a mesma variável aula, tá? Você vai estar colocando um sinal de recebe, aula mais 1. Ok, o que eu fiz aqui? Vamos estar juntando isso aqui para ficar mais claro. Você tem uma variável que ela recebeu o valor 1, um inteiro 1, beleza? Então, dentro desta variável, tem o valor 1, ok? Aqui você está pegando a mesma variável aula, você está recebendo o valor que tem dentro dela, tá? Então, 1. Então, aula recebe aula mais 1, ou seja, ele vai pegar o 1, né? E vai adicionar mais 1, ok? Opa, beleza. E vai estar somando mais 1. Se a gente printar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aula. Olha só. 2. Ele printou o valor 2. Então, vamos estar colocando aqui o F de format. Você está na aula número... Vamos ver o que ele vai printar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Deixa a string. Você está na aula número 2. Olha só que legal. Viu, pessoal? Então, se eu tivesse aqui o valor 2, 3, 4, 5, ele sempre vai estar incrementando um a mais, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aqui a gente viu conceitos básicos, né? Como operações básicas, concatenando string, atualizar o valor de uma variável, né? Incrementando, né? A gente aprendeu o print format, tá? Que aí vai ser muito útil para vocês, tá? E é um print muito interessante para você não ter que ficar print toda vez, print. Aí você vem aqui, né? Print, dá 1 milhão de print, beleza. Vocês deu para entender, né? Ok. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Agora eu vou estar deixando 2 desafios para vocês, tá? Então, vamos estar indo para o nosso primeiro desafio. Desafio número 1. Crie uma variável chamada cidade e atribua sua cidade natal a ela. E imprima o valor dela, ok? E o segundo desafio é escreva um programa que peça ao usuário 2 números e imprima a soma deles. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula número 2, tá? Na próxima aula eu vou estar trazendo aqui a famosa, né, estrutura de condição, que é o if e else, tá? A nossa próxima aula vai ser muito importante, tá? Então eu peço que vocês prestem muita atenção naquela aula, beleza? Vai ser muito importante para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.